Irmãos, eu vos saúdo, a paz seja convosco. Estamos no domingo de Páscoa, na Semana Santa, e a palavra veio em Mateus capítulo 28, versículo 9, que diz assim: E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. O que vem a ser a Páscoa? O que quer dizer Páscoa? Hoje nós vivemos culturalmente, com a inserção de coelhinhos imaginários e ovos de Páscoa, de chocolate. Isso é algo mundano, nós sabemos disso. É como o Natal, o Papai Noel. A gente nunca foca na realidade. E a realidade, palavra de Deus. Então Páscoa é ressurreição, renascimento. Eu vou contar uma breve história aqui. Todos nós, por mais leigos que sejamos, conhecemos a história da criação, quando Deus cria o homem, cria um paraíso para o homem, com tudo, abastecido de tudo para o homem. Isso porque Deus criou e amou sua criação. Então Ele criou tudo para nos abastecer. Era somente obedecer e não mexer naquela árvore que Ele falou que era imprópria. Mas o ser humano desobedeceu e por conta dessa desobediência trazemos todas as dores que o pecado nos traz. Mas Deus nunca desistiu de ter um relacionamento conosco. Quando o pecado foi instalado no Jardim do Éden, nós quebramos esse relacionamento com Deus. E foi justamente lá quando Deus se afastou de nós, porque nós nos afastamos dele, deixamos de procurá-lo. Mas ele não desistiu de continuar a ter um relacionamento conosco. Na antiga aliança, Deus estabeleceu que o sacrifício de um animal puro, sem defeitos, instalaria o perdão para os pecados. Mas o povo continuou pecando, continuou desviando a atenção de Deus para outras coisas que não mereciam atenção. Foi quando Deus decidiu dar seu próprio Filho, sem pecado original, como sacrifício para nos resgatar do pecado. Veja que Jesus Cristo se desfez da sua divindade para ser homem. E por conta disso ele foi testado, ele foi tentado, ele passou tudo o que nós passamos hoje. Veja que Deus é tão maravilhoso, tão sábio, que Jesus veio e se fez homem para passar por tudo o que nós passamos e mostrar com seu exemplo de que era possível, crendo em Deus, passar pelas provações e ser superior a elas e vencê-las. Ele foi tentado no deserto, ele viveu seus 33 anos sendo tentado pelos pecados e negando a eles, todos eles, sempre com a palavra de Deus, sempre orando a Deus, sempre sendo fiel a Deus. E entenda que o sacrifício de Jesus não consiste somente em nos resgatar e nos conciliar com Deus. Lembre-se que na passagem da crucificação de Jesus, o véu se rasga no templo, estabelecendo que aquele relacionamento que tinha sido quebrado com Deus estava novamente sendo reatado. Mas o sacrifício que Jesus fez não foi só para isso. Tem uma parte que eu gostaria até de frisar muito bem agora, que diverge muitas opiniões, muitas interpretações até erradas, quando Jesus diz na cruz
Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste, como em algumas Bíblias tem. O que Jesus quis dizer é que ele também experimentou a sensação de se apartar da presença de Deus. Aquela sensação que Adão e Eva viveram quando pecaram. Em que eles colocaram uma barreira, levantaram uma barreira chamada pecado, que se interpôs entre nós, os humanos, e Deus. Então Jesus Cristo na cruz experimentou essa sensação. Por isso que ele disse assim: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele experimentou tudo que nós passamos. E ele estava ali, voluntário, dando sua vida por nós, por esse resgate desse relacionamento que nós precisamos. Nós precisamos. Não é Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Estamos incompletos sem Deus. E aí, tem uma outra passagem que diz, que vai se referir à parte importante que eu também quero frisar agora, sobre a ressurreição de Jesus. E que diz assim: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e segue-me. Então Jesus, foi tão perfeito o ato de Jesus, que ele não só nos resgatou para o Pai, como ele disse o seguinte: deixei meu exemplo para ti. Deixei o exemplo mostrando que é possível viver nesse mundo caído, pecaminoso, sem ser tocado pelo pecado, sem ser engolido pelo pecado. Por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo, porque o pecado está em fazer a sua vontade. Nós não estamos aqui para isso. A vontade que tem que ser feita e tem que ser priorizada é a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é bom para nós. Então a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Porque a nossa consiste em pecado, porque a nossa vontade é egoísta. A nossa vontade é mundana. Então ela vai ser sempre pecaminosa. A vontade de Deus é santa, é divina, não tem pecado. E Deus passou na terra, como Jesus, para dizer: é possível. Basta simplesmente se fazer acompanhado de Deus. E hoje não há mais nada impedindo isso, porque Jesus deixou bem claro: minha morte, meu sacrifício rasgou o véu. Não há mais nada impedindo de nos relacionarmos com Deus diretamente. Então agora é só a gente tomar esse importante acontecimento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e ainda é, e vai ser sempre, não importa o que aconteça daqui para frente, o maior acontecimento da história humana. Você conhece alguém que deu a sua vida por você? Você conhece alguém, fora Abraão, que experimentou a sensação de Deus ao dar seu próprio filho em sacrifício? Abraão não chegou às vias de fato, né? Mas só o fato dele colocar seu filho em cima de uma pira, né? E puxar sua faca e estar pronto para sacrificar seu próprio filho em nome de Deus, somente Abraão experimentou essa sensação. Eu não conheço ninguém aqui na Terra que tenha feito isso. Eu conheço pais e mães que não dariam sua vida pelo seu filho e não dariam seu filho nem mesmo por Deus. Então, meus irmãos, vamos aproveitar para entender realmente o que significa a Páscoa, o que significa o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Foi por você. Foi exclusivamente por você. Você, criatura de Deus, que hoje é filho de Deus, por conta desse sacrifício de Jesus,
que nos fez irmãos do Senhor Jesus e filhos de Deus. Vamos entender realmente o que significa a Páscoa e o que realmente nós temos que comemorar. Por isso tem uma passagem na Bíblia que diz que a morte é mais importante do que o nascimento, porque a morte de Jesus foi muito mais importante do que o nascimento. O poder, o peso que teve o sacrifício de Jesus foi muito maior e os beneficiados somos nós. Então vamos realmente comemorar aquilo que merece comemoração: o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Esse ato nos ligou de novo ao nosso Deus. Então vamos aproveitar. Sabe, vamos fazer valer a pena o que Jesus fez por nós. Amém, meus irmãos? Não esqueçam, a passagem está em Mateus 28, 9, mas se vocês quiserem ler o contexto todo, leia o capítulo 28 todo, que fala da ressurreição de Jesus. Amém? Que bom que vocês estavam aqui. Mais uma vez, isso me deixa muito satisfeito e deixa ainda mais o nosso Pai que está no céu mais feliz ainda. Diz uma passagem que logo mais a gente vai ter um vídeo sobre isso falando, sobre o dízimo, em que a gente tem que dar 10% de tudo que a gente ganha para Deus. Pois bem, nós ganhamos 24 horas por dia, todo dia. No mínimo, 2 horas e 40 minutos tem que ser ofertadas a Deus. Então, quanto mais tempo você puder dar ao seu Deus, estudando a Bíblia, orando, agradecendo, sendo bom com o seu próximo, e ele não precisa ser conhecido, pode ser com um desconhecido. Quanto mais você der seu tempo para Deus, você só está devolvendo a parte que é de Deus, os 10%. Amém, meus irmãos? Espero encontrá-los aqui no próximo domingo, se Deus quiser. Mais uma vez eu peço, curta o canal, se inscrevam, que vocês recebem o vídeo integral e no horário exato, no domingo. Tá? É só ativar o sininho. Vamos promover tudo que se refere ao Senhor Jesus, para que essa palavra chegue cada vez mais longe e traga de volta o rebanho do Senhor para o seu aprisco. Amém? Aquele abraço.